No microfone eu não vou falar. Agora são 6h38. Já está na ponta da linha, Isabel e ouvinte, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o senhor Paulo Somuth, que vai conversar conosco sobre este primeiro dia de reabertura dos bares e restaurantes aqui na capital paulista, em meio a muita polêmica, porque tem uma série de restrições aí pelo caminho, justamente para o funcionamento. Senhor Paulo, boa noite. Tudo bem? Opa, Acho que a gente tá só ajustando aqui. Isso. Agora sim? Oi, seu Paulo, agora sim? Oi, seu Paulo. Tudo bem? Oi, me ouve? Agora sim. Tudo bem, Paulo? Prazer em falar com você, Isabel e Cristiano. Prazer é nosso. Senhor Paulo, já dá para fazer um balanço do que foi esse primeiro dia de funcionamento aqui dos restaurantes e bares em São Paulo? Foi positivo, negativo ou ainda é cedo? Não, o dia começou bem sob o ponto de vista dos procedimentos, né? Todos os bares e restaurantes, especialmente restaurantes, né? Observando as normas, o cliente tranquilo. Acho que é uma coisa muito importante sempre destacar que a gente espera um comportamento melhor possível do consumidor para nos ajudar, né? O respeito aos afastamentos, ao uso de máscara. Começamos tranquilo, um almoço de segunda-feira bem bom, vamos dizer. Mas tem muita gente, né? E tem uma pesquisa bem interessante que vocês fizeram, né, Paulo, que mostra um receio muito grande das empresas em reabrir justamente porque os horários ainda não são os horários normais de funcionamento. Tem, por exemplo, locais como pizzaria, o Cris que lembrou isso, né, Cris, mais cedo, que funcionam de noite. Né? E aí não faz sentido a pizzaria abrir durante o dia, talvez é um negócio que está acostumado a abrir durante a noite, né? Tem um dado aqui que a Abrazel passou para a gente, de que 55% das empresas pretendem não reabrir em função das restrições de horário. Queria que o senhor comentasse esse dado com a gente e o impacto disso no setor. Isso é muito importante, Isabel, porque o regulamento, nós temos que lembrar que o regulamento da prefeitura previa a abertura até 22 horas. Nós estamos obrigados a abrir até às 17 por conta da limitação do Estado. Isso nos parece injusto e sem pouco racional. Primeiro que 70% das vendas do setor se dá à noite. Então, quando você limita para o horário do almoço, você não só limita parte pequena das vendas, né, 30%, mas como você deixa de fora todo o setor de bares, você deixa um conjunto de restaurantes que só abre à noite. Você citou as pizzarias, que é muito comum, mas também tem muitos restaurantes japoneses, são muito comuns, e especialmente restaurantes de bairro, porque os restaurantes de bairro não têm um movimento muito forte por conta de não ter trabalho, não ter muitos escritórios. Então a medida inviabiliza, né? Você colocou aí 55%, essa é uma pesquisa ainda parcial, mas nós imaginamos que esse número vai evoluir pelo menos para 60%, não abrindo, porque ainda falta muitos bares para participar da pesquisa, porque a gente trabalhou hoje durante o dia para saber como é que foi o funcionamento. Então, quando os bares entrarem num número maior nessa pesquisa, nós vamos ter 60% das empresas não reabrindo, o que é muito ruim, porque a situação financeira é caótica. Vai ser necessário reconquistar o cliente, senhor Paulo? Com certeza. Agora, o positivo é que o cliente está louco para voltar para o bar de restaurante. A gente está até querendo que ele volte com muita cautela, para que a gente não tenha situações como a gente viu lá no Rio, embora pontual, né, foi só uma rua lá, mas a gente precisa do consumidor como um aliado nesses procedimentos, porque o pior dos mundos seria ter uma segunda onda, ter que fechar depois de abrir. Então nós queremos começar com calma, com tranquilidade, sabendo que vai ser difícil para a gente, porque os resultados ainda continuarão sendo negativos, mas o cliente está retomando. No Brasil inteiro, onde abrimos, o primeiro mês fecha ali com 30%, em alguns lugares chega até 50% do faturamento normal, mas, como eu disse, aonde se abriu até de noite. Com essa abertura só para o almoço, é muito limitado, né? Uhum. Ao final da pandemia, sabe-se lá quando será esse final? Essa é uma pergunta meio, ampla demais.
Mas vocês pretendem, nos próximos meses aí, ter algum balanço sobre quantos negócios tiveram que fechar as portas e aí de vez, porque não conseguiram se sustentar de portas fechadas durante esse processo mais rígido da quarentena? Eu pergunto isso porque a gente passando por várias cidades, isso não só na realidade de São Paulo, a gente vê muitos estabelecimentos, e principalmente que lidam com alimentação, que estão ali com, aluga-se, passa o ponto. Muita gente não vai conseguir reabrir, né? É uma triste realidade, uma triste consequência desse período de pandemia. Tem algum cálculo já nesse sentido? Sim, Isabel, e que você coloca muito bem, os números não são positivos. Nós já temos hoje como confirmado que 1 em cada 4 estabelecimentos não reabre suas portas. A hora que o setor puder operar com mais liberdade de horário, vai ser muito triste esse cenário, porque vai ficar mais claro para a sociedade esse número, né? 1 em cada 4. Agora, tem um outro número muito desafiador, é que aqueles que conseguirem abrir portas vão também continuar operando nos primeiros meses, fazendo prejuízo. E como o empréstimo demora a chegar, a ajuda demora a chegar, a gente está imaginando que parte desses que reabrirão também não conseguirão chegar até dezembro. Então, os números indicam que possivelmente até 4 em cada 10 possam não chegar em dezembro, o que é uma tragédia para o setor e para a sociedade, porque somos os maiores empregadores e no Brasil já são 1.200.000 postos de trabalho perdidos. Sr. Paulo Somuth, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Sr. Paulo, lógico, nós estamos na segunda-feira, ainda temos um longo tempo até o fim de semana. Mesmo com essa regra, né, de funcionamento para o almoço e no período da tarde, chegando no sábado, a gente sabe que o cenário muda para algo bem diferente, principalmente naquelas zonas consideradas boêmias aqui em São Paulo, região da Vila Madalena, por exemplo. Como que a Abracel tem orientado os seus filiados para que a gente não tenha aqui em São Paulo a repetição de cenas que nós tivemos a semana passada no Leblon, por exemplo? A primeira coisa que nós sabemos que o empresariado está muito preparado. Aquela cena de Leblon, ela é terrível, mas na rua, né? O comportamento de alguns consumidores, inclusive absolutamente inexplicável, né? Que pessoas possam ter comportamento como aqueles, ameaçar um policial. Então, o que a gente precisa muito é da colaboração do consumidor, porque o setor está muito preparado, está muito consciente dos protocolos. Nós não vamos estar abertos à noite, né? Então, infelizmente, esse final de semana também não teremos bares abertos. A boa notícia que a gente tem é que os shoppings, né, vão estar com os estabelecimentos abertos de 4 às 22. Então já começa alguma coisa mais justa aí no que a gente enxerga, porque o lojista de shopping também estava muito prejudicado, porque os bares e restaurantes dentro do shopping aberto, ele atrai movimento para o shopping como um todo. Então a notícia boa é essa, a notícia que a gente quer dar e quer comemorar na semana que vem é que o consumidor vai sair na rua observando. Primeiro, não vai sair se estiver doente, com sintomas, vai sair com máscara, vai nos ajudar a respeitar o afastamento de pelo menos 1 metro entre cadeiras ocupadas. Se tiver numa fila para pagar ou para entrar, mantenha esse afastamento. Então, nós estamos contando muito com o consumidor paulista que ele possa sair, até porque o aprendizado tem sido este. Se nós não soubermos comportarmos, não só como donos de bares e restaurantes, mas como lojistas e como consumidores, de uma maneira solidária e respeitosa aos protocolos, quem vai pagar é a sociedade como um todo. Eu acho que o custo dessa crise está muito alto, do ponto de vista das vidas, do ponto de vista econômico, e o mínimo que a gente espera é que a gente possa observar os procedimentos e ter uma retomada cautelosa. Uhum. Paulo, nesse momento os restaurantes e bares precisam fechar as portas até às 5 horas da tarde. O que a Abracel pensa sobre isso? A associação de vocês acredita que já era o momento de se ampliar para o período da noite também? Ou, em caso contrário, em que momento vocês acreditam que, olha, dá para dizer que agora sim os donos de bares e restaurantes estão preparados para servir até esse horário e com esse fator de segurança dos clientes atendido? A verdade é que a gente está vivendo em São Paulo aí uma situação surreal, né? Nós temos o grupo técnico da prefeitura todo dizendo, inclusive o protocolo lançado pela prefeitura para a abertura até as 22 horas,
o setor absolutamente preparado para a reabertura, com procedimentos, com as casas prontas, e o governador limitando esse horário às 17 horas. Uma coisa assim inexplicável, até porque sempre foi dito que a realidade do local, da cidade, é que deve prevalecer. Então, quando o governador faz uma regra para todo o estado, quando você está vivendo uma situação no interior de um vírus crescendo e a gente entende aí a necessidade de limitar, mas na capital, com o próprio prefeito e sua equipe técnica dizendo e querendo, pedindo para as 22 horas, o setor precisando disso loucamente para não continuar fechando mais empresas. E a gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, que abriu para as 22 horas, abriu com êxito. Teve aquele problema naquela rua, mas a cidade como um todo foi muito exitosa. No dia seguinte, o consumidor já estava mais tranquilo. Então, acho que nós temos que apostar na consciência do cidadão, entender que a questão, na nosso ver, o horário mais estendido, ele permite atender com mais facilidade a população como um todo. Então, nós entendemos que estamos prontos, assim como entende o prefeito Bruno Covas, que a cidade está em condições, falta o nosso governador Dória entender isso também e liberar o funcionamento até as 22 horas, que é fundamental para que os bares, as pizzarias e a gente possa retomar as atividades nesse setor que está sofrendo tanto. Sr. Paulo, alguma novidade sobre a utilização das calçadas pelos restaurantes? Havia uma movimentação para que houvesse ali uma flexibilização maior por parte da prefeitura, por parte do poder público, para que esse ambiente, né, que é tão usado fora do país, pudesse ser usado aqui em São Paulo. Já há alguma tratativa para que isso possa ser benéfico para o setor e também para o cliente? Esse é um outro assunto que nos surpreendeu negativamente, porque se vocês acompanharam aí, até poucos dias atrás, o governo do estado fazia o contrário, ele falava que só podia abrir em áreas arejadas do lado de fora e de repente muda só para o lado de dentro. Claro que nós estamos satisfeitos em abrir do lado de dentro e até porque não há razões para não se abrir com cautela do lado de dentro. Mas como você bem destacou, em toda a Europa, nos Estados Unidos, o lado de fora é o lugar melhor para se servir, é o lugar mais arejado. Então, o que a gente soube é que alguém da vigilância sanitária teria dito ou convencido de que é difícil fiscalizar as pessoas do lado de fora. Eu prefiro acreditar que se a gente investir em educação, sensibilizar a população e adotar as boas práticas de sucesso no mundo inteiro, vai ser sucesso aqui também. Então, acho que as calçadas deveriam ser liberadas também o mais rápido possível. Vamos acreditar que o consumidor respeitado, instruído, ele possa ser solidário e fazer uma retomada tranquila. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Sr. Paulo Sommucci. Sr. Paulo, muito obrigado pela atenção conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Boa sorte para os senhores nessa reabertura, porque trabalho não vai faltar, né? Obrigadíssimo, Cristiane e Isabel. Vocês nos ajudam muito, especialmente em conscientizar o consumidor e passar as boas informações que sempre nos permitem. É isso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora são 6h50, vamos mais uma vez dar uma olhada aqui no trânsito de São Paulo com o Ronaldo Rodrigues.